Agora vamos para nossa entrevista exclusiva com Pat Sjak, apresentador de longa data do programa Wheel of Fortune. Ele está concedendo sua primeira entrevista desde a cirurgia de emergência que o afastou temporariamente do programa. Após mais de 4 décadas de participantes sorridentes, roletas girando e charme natural, Pat Sjak chocou os telespectadores de longa data ao finalmente revelar o verdadeiro motivo de sua saída. Alguns acreditavam que ele havia sido forçado a sair. Outros suspeitavam de intrigas nos bastidores, disputas contratuais ou tensões que vinham se acumulando silenciosamente há anos. Mas muito antes de se tornar sinônimo de letras manuscritas e conversa fiada, sua jornada começou longe do glamour da televisão. E nem sempre seguiu um roteiro previsível. Nascido Patrick Leonard Sedak em Language Not Registered for Generation, de outubro de Language Not Registered for Generation em Chicago, Illinois, ele cresceu em um ambiente operário que oferecia mais dificuldades do que glamour. Chicago, moldada pela indústria e resiliência, tornou-se o cenário para um garoto que mais tarde dominaria a arte de manter a compostura sob pressão. Ao contrário de muitas personalidades da televisão, que planejam cuidadosamente sua ascensão à fama, o caminho de Pat seria percorrido por reviravoltas inesperadas. Tudo começou com uma paixão pela radiodifusão, que o levaria, eventualmente, a uma zona de guerra no exterior, antes de guiá-lo de volta às salas de estar de toda a América. Durante a década de Language Not Registered for Generation, Pat frequentou a Columbia College Chicago, onde estudou comunicação e desenvolveu uma desenvoltura natural diante do microfone. Ele não esperou por permissão para seguir carreira no rádio. Ele começou cedo, trabalhando como DJ, enquanto ainda estava na escola. Mas assim que seus sonhos de trabalhar na área de radiodifusão começaram a tomar forma, a vida o jogou em um cenário completamente diferente. De Language Not Registered for Generation. A Language Not Registered for Generation. Pat serviu no exército dos Ijuí durante a Guerra do Vietnã. Enquanto muitos foram enviados para o combate, a arma de Pat não era um rifle, era um microfone. Ele se tornou locutor da rádio das Forças Armadas, cumprimentando seus companheiros soldados com a agora famosa frase "Bom dia, Vietnã", ecoando o mesmo estilo que mais tarde foi popularizado por Robin Williams no cinema. Mesmo em meio ao conflito, ele trazia leveza, conforto e familiaridade através de sua voz. Era a prova de que ele possuía algo raro, a capacidade de se conectar apenas pelo som. Ao retornar à vida civil após o Vietnã, Pat não perdeu tempo tentando reconstruir sua carreira na radiodifusão. Na década de Language Not Registered for Generation, ele fez a transição para a televisão, conseguindo um papel como apresentador da previsão do tempo na KNBC em Los Angeles. Os telespectadores notaram algo diferente nele. Ele não estava apenas lendo previsões. Ele era divertido, sem esforço. Seu humor sutil e tom calmo se destacavam em uma cidade repleta de personalidades em busca de atenção. E alguém importante estava assistindo o criador do programa Wheel of Fortune, M.V. Griffin. Em Language Not Registered for Generation, Griffin tomou uma decisão que mudaria a carreira de ambos. Ele escolheu Pat Sjak para substituir o apresentador original do programa Chuck Woolery. Inicialmente, alguns executivos da emissora resistiram à mudança. Achavam Pat discreto demais, talvez até comum demais. Mas Griffin insistiu que via algo que os outros não viam. Um apresentador que não dominasse o programa, mas deixasse os outros brilharem. Em Language Not Registered for Generation, o programa Wheel of Fortune estreou em rede nacional e Pat Sjak estava em todos os lugares. O formato era simples: girar a roda, resolver o enigma e ganhar o prêmio. Mas o que fazia o programa funcionar não era apenas o jogo em si, e sim a habilidade de Pat em deixar os participantes à vontade e, ao mesmo tempo, entreter o público. Ele não se esforçava demais. Não roubava a cena. Ele simplesmente conduzia o programa como um velho amigo, sentado do outro lado da sala. Seu charme não era estridente, era constante, e a América o acolheu. Em poucos anos, ele não era apenas um apresentador. Ele fazia parte do cotidiano.
Milhões de pessoas sintonizavam não apenas pelos prêmios, mas pelo conforto de ouvir sua voz no final do dia. No auge do seu sucesso, Pat decidiu testar sua versatilidade. The Language Not Registered for Generation. A Language Not Registered for Generation. Ele apresentou o The Pat Jack Show na CBS, um talk show noturno criado para competir com o The Tonight Show de Johnny Carson. Foi uma jogada ousada e arriscada. Competir com Carson era praticamente impossível. E, apesar do charme de Pat, o programa teve dificuldades com a audiência. Em menos de um ano, foi cancelado. Para alguns, isso poderia ter sido uma derrota devastadora. Mas Pat encarou a situação com o mesmo humor seco que definia sua apresentação. Ele simplesmente retornou ao Wheel of Fortune, sem amargura ou constrangimento. O fracasso não manchou seu legado. Apenas lembrou às pessoas que até mesmo as personalidades mais equilibradas correm riscos. Ao longo da década de Language Not Registered for Generation, e além a presença de Pat no programa Wheel of Fortune, só se fortaleceu. Em Language Not Registered for Generation, ele consolidou oficialmente uma das parcerias mais duradouras da televisão, ao começar a apresentar o programa em tempo integral ao lado de Vanna White, uma dupla agora tão icônica que sua química é considerada parte da história da televisão. Enquanto muitas duplas de apresentadores se baseiam em diálogos roteirizados a deles, parecia natural. Ele guiava, ela revelava, ele brincava, ela sorria com cumplicidade. O ritmo deles nunca precisou de ajustes, porque parecia genuíno. Juntos, eles tornaram o programa não apenas divertido, mas também familiar, quase como uma família. Conforme as décadas de Language Not Registered for Generation e Language Not Registered for Generation se desenrolavam, a personalidade de Pat Jack se tornou mais definida. Ele não tinha medo de mostrar seu lado sarcástico, lançando comentários secos que às vezes pegavam os participantes de surpresa, mas sempre com um brilho no olhar. Fora do palco, ele ocasionalmente compartilhava comentários políticos nas redes sociais e escrevia colunas. Enquanto alguns apresentadores evitavam cuidadosamente expressar opiniões, Pat não escondia as suas. Ainda assim mesmo, quando os telespectadores discordavam dele, a maioria respeitava o fato de ele não deixar que essas opiniões interferissem em seu profissionalismo diante das câmeras. Em Language Not Registered for Generation, Pat enfrentou um dos maiores desafios de sua vida ao se submeter a uma cirurgia intestinal de emergência. Pela primeira vez em décadas, ele precisou se afastar do programa. E Vanna White assumiu temporariamente seu papel como apresentadora. O momento revelou o quanto os telespectadores o valorizavam. O público expressou preocupação, e quando ele retornou, não foi algo trivial. Sua presença tranquila havia se tornado tão marcante que até mesmo uma breve ausência parecia significativa. Era um lembrete de que por trás da apresentação impecável havia uma pessoa real, não apenas uma figura da televisão. Apenas 2 anos depois, em Language Not Registered for Generation 2, o legado foi oficialmente reconhecido. Pat Jack se tornou o apresentador de programa de jogos com a carreira mais longa na história da televisão americana, superando o lendário Bob Barker. A conquista foi reconhecida pelo Guinness World Records, um testemunho não apenas de longevidade, mas também de consistência. Apresentar um programa por décadas sem perder a relevância é quase impossível no entretenimento moderno. No entanto, Pat conseguiu sem se reinventar ou seguir tendências. Ele se manteve fiel ao seu estilo calmo, espirituoso e inabalável. As controvérsias e os problemas envolvendo Pat Jack. Embora a carreira de Pat Jack seja frequentemente celebrada por sua longevidade e consistência, ela também foi acompanhada por uma série constante de debates em torno de sua conduta e comentários. Seu legado é singular, pois suas controvérsias raramente giravam em torno de grandes escândalos ou disputas legais, mas sim se concentravam em sutilezas, tom fraseado, linguagem corporal ou piadas proferidas em momentos que alguns espectadores interpretavam de maneira diferente da pretendida. Numa era em que cada momento transmitido pode ser recortado
compartilhado e criticado em segundos, até mesmo o menor desvio da polidez. Despercebida, pode se tornar um assunto em alta da noite para o dia. Pat Sjak, estando na vanguarda da televisão diária por décadas, acabou se tornando um alvo frequente desse escrutínio, especialmente na era digital. As críticas ao seu comportamento em frente às câmeras foram se desenvolvendo gradualmente ao longo de sua trajetória como apresentador do programa Wheel of Fortune. Alguns telespectadores começaram a questionar se seu humor seco era sempre bem recebido pelos participantes. Embora seu humor característico fosse frequentemente elogiado por manter o programa dinâmico, houve casos em que usuários de redes sociais compartilharam vídeos alegando que ele parecia impaciente ou ríspido. Os exemplos variavam desde participantes pronunciando frases incorretamente, até dando respostas inusitadas, após as quais Jack oferecia comentários sarcásticos. Os fãs que apreciavam seu estilo argumentavam que o sarcasmo tornava o programa mais humano, demonstrando que mesmo uma produção impecável poderia ter reações espontâneas e não roteirizadas. Os críticos, no entanto, consideraram alguns comentários desdenhosos ou depreciativos, sugerindo que um apresentador deveria evitar constranger os participantes em rede nacional. Embora esses debates tenham gerado considerável discussão online, eles nunca chegaram a resultar em reclamações formais dos participantes ou medidas disciplinares da emissora, indicando que o atrito existia principalmente na percepção do público e não em conflitos nos bastidores. Essa tensão ficou mais evidente durante a polêmica do levantamento e giro em Language Not Registered for Generation. No vídeo, que chamou a atenção, Jack disse em tom de brincadeira para um participante desentupir a boca depois que ele pareceu gaguejar ao falar. O comentário, embora rápido e descontraído, foi considerado insensível por algumas pessoas. Telespectadores sensíveis a questões de diferenças de fala interpretaram o comentário como potencialmente zombeteiro ou depreciativo para pessoas com dificuldades de fala. Outros argumentaram que se tratava simplesmente de uma piada improvisada, condizente com a personalidade de longa data de SJ. Essa divisão refletiu as crescentes discussões sobre o que constitui humor aceitável em um contexto público. Embora a emissora não tenha divulgado um comunicado oficial e a não tenha se pronunciado publicamente sobre o ocorrido, a discussão em torno do momento ilustrou a drástica evolução das expectativas do público. O que em décadas passadas poderia ter sido ignorado como uma brincadeira inofensiva, transformou-se em um tema de análise ética na cultura midiática moderna. Um debate semelhante ressurgiu em Language Not Registered for Generation, quando um vídeo viralizou mostrando Jack aplicando uma espécie de chave de braço em um participante em tom de brincadeira. O ato foi claramente apresentado como uma brincadeira e pareceu ser interpretado como amigável pelo participante envolvido. No entanto, as imagens geraram opiniões divergentes online. Alguns espectadores riram das intervenções teatrais espontâneas, considerando-as um humor inesperado que quebrou o ritmo previsível do programa. Outros questionaram se gestos físicos dessa natureza seriam apropriados em um ambiente profissional, especialmente em uma época em que as preocupações com limites pessoais e consentimento ganharam destaque. Os críticos argumentaram que, mesmo que feito em tom de brincadeira, o contato físico deve sempre ser considerado com cautela, principalmente quando milhões de espectadores estão assistindo e reagindo em tempo real. Mais uma vez, nenhuma queixa oficial surgiu por parte dos participantes ou produtores, indicando que dentro da própria produção, o momento foi entendido como descontraído. Fora do estúdio, a imagem pública de Pat Sjak ia além da apresentação de programas de jogos devido às suas opiniões conservadoras declaradas. Ao contrário de muitas personalidades da televisão que optam por se manter neutras aos olhos do público, Sjak não fez nenhum esforço para esconder suas inclinações políticas. Com o tempo, ele ficou conhecido por apoiar candidatos republicanos e por fazer comentários políticos, tanto em entrevistas quanto por meio de artigos. Seu longo envolvimento com o Hillsdale College
uma instituição conservadora, onde atuou no conselho administrativo, reforçou ainda mais seu alinhamento político. Seus apoiadores admiravam sua disposição em defender suas crenças independentemente da reação pública, argumentando que artistas deveriam ter o direito à expressão política como qualquer cidadão. Os críticos, por outro lado, acreditavam que se alinhar abertamente a um lado do espectro político corria o risco de alienar os telespectadores que assistiam ao programa Wheel of Fortune, justamente por sua abordagem à política. Alguns argumentaram que uma figura associada a entretenimento saudável e neutro tinha a responsabilidade de evitar retórica polarizadora, independentemente de convicções pessoais. Essa divisão chegou ao auge em Language Not Registered for Generation, após o que ficou conhecido como o incidente do tweet sobre mudanças climáticas. Em uma publicação nas redes sociais, Sjak fez um comentário sarcástico, insinuando que as pessoas preocupadas com as mudanças climáticas eram racistas antipatrióticas. A frase exagerada tinha a intenção de ser engraçada, mas, para muitos leitores online, o tom ultrapassou os limites. Os críticos o acusaram de banalizar uma questão global importante ao usar uma linguagem carregada de humor. Com o aumento da reação negativa, Sjak acabou apagando o tweet e esclarecendo que se tratava de uma piada. Mesmo assim, a reação demonstrou a rapidez com que uma única frase pode mudar a percepção do público. Até mesmo fãs de longa data, que adoravam seu trabalho na televisão, pararam para refletir se tal comentário não prejudicaria sua imagem geralmente afável. O legado de Wheel of Fortune no campo das controvérsias. Embora controvérsias e opiniões pessoais tenham ocasionalmente moldado a percepção pública de seus apresentadores, o legado do próprio programa conta uma história bem diferente. Uma história construída não sobre conflitos, mas sobre resistência, inovação e permanência cultural. Muito antes dos debates e momentos que se tornaram manchete, nos dias atuais, o programa começou com um conceito simples, uma roda giratória, um quebra-cabeça de palavras e a emoção de adivinhar uma frase antes que o tempo acabasse. O programa estreou em Language Not Registered for Generation, na programação diurna da NBC, criada pelo magnata da mídia M.V. Griffin, e apresentada por Chuck Woolery, com Susan Stafford ao seu lado como a apresentadora original que se transformava em uma carta. Na época, era visto apenas como mais um programa de jogos diurno entrando em um mercado televisivo saturado de concursos de perguntas e respostas e formatos de variedades. Mas algo na estrutura do programa seu suspense visual, seu ritmo familiar e sua identificação com o cotidiano rapidamente conquistaram o público. Os telespectadores não apenas assistiam aos participantes. Eles interagiam de suas salas de estar, gritando respostas antes mesmo da roda parar de girar. Essa energia interativa, rara para a época, fez de Wheel of Fortune um sucesso instantâneo. No entanto, nos bastidores, o sucesso inicial não o protegeu de tensões. Em Language Not Registered for Generation, uma disputa salarial entre Chuck Woolery e a NBC resultou na saída de Woolery do programa, levando a uma mudança crucial em sua identidade. Aí entra Pat Sjak, um ex-apresentador de rádio e meteorologista que foi escolhido por M.V. Griffin para substituir Woolery. Inicialmente, os executivos duvidavam que Sjak tivesse o carisma necessário para liderar um programa de jogos de alcance nacional, mas Griffin insistiu, e essa decisão definiria o futuro da franquia. A calma, o humor seco e a presença constante de Sjak o tornaram perfeito para a função, ajudando o programa a passar por sua primeira grande mudança sem interromper seu ritmo. Um ano depois, outra mudança remodelou ainda mais a apresentação, quando Susan Stafford deixou o cargo, dando lugar a Vanna White em Language Not Registered for Generation. O que aconteceu a seguir foi algo que poucos poderiam ter previsto. Vanna não se tornou apenas uma co-apresentadora. Ela se tornou um fenômeno cultural. Sua elegância, charme e o jeito característico de virar as letras rapidamente se tornaram símbolos do próprio programa. Simplesmente
caminhando pelo tabuleiro de quebra-cabeça e sorrindo a cada rodada, ela conquistou a atenção nacional de uma forma raramente vista para uma assistente de programa de jogos. Juntos, Jack e White formaram uma dupla tão forte que mais tarde seria reconhecida como a parceria de apresentadores de televisão mais longa da história. O formato do programa recebeu seu maior impulso em Language Not Registered for Generation, quando passou a ser exibido em regime de distribuição independente no horário nobre. Essa mudança transformou o Wheel of Fortune de um programa favorito durante o dia em um sucesso no horário nobre. Ao contrário de muitos programas que perderam força com o tempo, o Wheel se adaptou ao seu público crescente sem alterar sua fórmula. Em Language Not Registered for Generation, tornou-se o programa de distribuição independente mais assistido nos Estados Unidos, superando todos os outros programas de jogos no ar. A roda. Antes, apenas um objeto decorativo, tornou-se um símbolo da televisão americana. Famílias se reuniam ao redor dela após o jantar. Os participantes treinavam como atletas. Âncoras de telejornais locais a mencionavam em suas transmissões. Não era apenas um programa, era um ritual. O que a tornava tão eficaz não era a complexidade, mas a familiaridade. Todos sabiam como funcionava. Não havia regras confusas nem reviravoltas repentinas, apenas sorte e letras e a satisfação de resolver algo antes de qualquer outra pessoa. Então veio a evolução tecnológica. Em Language Not Registered for Generation, o programa passou por uma grande atualização visual, automatizando seu tabuleiro de quebra-cabeça e substituindo as peças giratórias manuais por monitores sensíveis ao toque. Alguns fãs de longa data temiam que a mudança diminuísse o charme de Vanna, virando as letras fisicamente. Mas suas transições graciosas e os gestos característicos de suas mãos mantiveram a ilusão. A atualização deu ao programa um ar moderno, sem abandonar sua simplicidade. Mais melhorias se seguiram. Em Language Not Registered for Generation, o programa comemorou Language Not Registered for Generation, anos de exibição em reprises, um marco que poucos programas de televisão alcançam. O programa permaneceu no topo da sua categoria, mesmo com o surgimento e desaparecimento de dezenas de outros programas de jogos. Os concorrentes tentaram replicar a sua fórmula com prêmios, maiores luzes, mais chamativas, ou temas com celebridades, mas nenhum conseguiu reproduzir o seu ritmo. O programa tinha alcançado algo raro, relevância sem reinvenção. Em Language Not Registered for Generation, ou Wheel of Fortune, entrou de vez na era moderna da televisão, com a sua transição para a televisão de alta definição. O painel de LED do jogo brilhava mais do que nunca. O cenário recebeu uma elegante reformulação visual, e a própria roda brilhava com novos gradientes de cores e displays digitais. No entanto, apesar de todas as melhorias, os telespectadores de longa data perceberam imediatamente que muito pouco havia mudado fundamentalmente. O jogo continuava o mesmo, apenas mais nítido, claro e refinado, para uma nova geração de TVs de tela plana. Mesmo aqueles que assistiam há décadas podiam sintonizar e sentir como se o tempo não tivesse passado. Esse era o segredo de sua longevidade. Evoluiu sem se transformar. Então, em Language Not Registered for Generation, o programa Wheel of Fortune recebeu um de seus reconhecimentos mais importantes, quando o Guinness World Records reconheceu oficialmente Pat, Jack e Vanna White como a dupla de apresentadores de programa de jogos com a maior duração na história da televisão americana. Naquele momento, eles já estavam lado a lado. Havia quase 4 décadas resistindo a tudo, desde mudanças de emissora até críticas nas redes sociais de problemas de saúde pessoais a mudanças na programação de toda a indústria. Enquanto muitos programas surgem e desaparecem com base em tendências, o espetáculo Wheel of Fortune sobreviveu por nunca fingir ser nada, além do que era um programa reconfortante. As pessoas voltavam a assistir quando buscavam familiaridade. Sintonizavam durante feriados, crises nacionais e noites tranquilas da semana. Não se tratava de ganhar um carro ou férias. Tratava-se de rotina, repetição e confiabilidade.
Olhando para trás, para sua trajetória, o programa Wheel of Fortune não apenas perdurou, como definiu uma era. Nascido em Language Not Registered for Generation Renasceu, em Language Not Registered for Generation Com, nova direção consolidou-se em Language Not Registered for Generation Com, uma parceria icônica, e ascendeu em Language Not Registered for Generation, por meio da distribuição em READ. O programa alcançou o domínio nacional em Language Not Registered for Generation e jamais perdeu sua posição. Evoluiu tecnologicamente em Language Not Registered for Generation e novamente em Language Not Registered for Generation, mantendo-se fiel à sua essência, e em Language Not Registered for Generation consolidou seu lugar na história da rádio de difusão, não por meio de controvérsias ou reinvenções, mas sim pela consistência. Poucos programas podem reivindicar esse tipo de legado. Menos ainda, podem dizer que o conquistaram com os mesmos dois rostos sorridentes à frente do palco, saudando os participantes com calor e humor, noite após noite, os problemas e a reação negativa em torno de Wheel of Fortune. Enquanto Wheel of Fortune continuava reinando como um dos programas de jogos mais duradouros da América, seu legado não ficou isento de controvérsias. A série, elogiada por seu apelo familiar e formato consistente, também enfrentou disputas internas, momentos virais e reações negativas do público, que lembraram aos telespectadores que mesmo as instituições mais voltadas para a família não estão imunes ao escrutínio. Uma das primeiras controvérsias em sua história ocorreu nos bastidores em Language Not Registered for Generation, quando o apresentador original, Chuck Woolery, tornou-se alvo de uma disputa salarial que rapidamente culminou em sua demissão. Segundo relatos, Woolery exigiu um aumento salarial, acreditando que sua crescente popularidade deveria se refletir em sua remuneração. A NBC discordou. Em vez de negociar ou tentar manter o rosto familiar do programa, a emissora tomou a ousada decisão de substituí-lo completamente. Foi uma jogada arriscada, visto que os fãs eram apegados à dupla original de Woolery e Susan Stafford. Mesmo assim, a emissora prosseguiu, abrindo caminho para a entrada de Pat Jack. Na época, os telespectadores questionaram a abrupta saída de Wooler e especulava-se se a decisão havia sido motivada por razões financeiras estratégicas ou pessoais. Ainda assim, a controvérsia representou um dos primeiros lembretes de que a longevidade na televisão não se resume apenas ao carisma, mas também à habilidade de lidar com a política interna e a dinâmica das negociações. Anos depois, a dinâmica entre apresentadores voltou a ser um ponto central de discussão pública, desta vez envolvendo o próprio Pat Jack. Embora amado por milhões por seu humor seco e sagacidade, Jack enfrentou críticas crescentes ao longo da década de Language Not Registered for Generation e início da década de Language Not Registered for Generation, à medida que trechos de suas interações mais sarcásticas com os participantes circulavam online. Alguns espectadores o acusaram de ser desdenhoso ou até mesmo grosseiro, interpretando o tom e o ritmo como evidência de impaciência. Esses trechos virais frequentemente careciam de contexto completo. No entanto, isso pouco impediu que se tornassem assuntos de discussão nas redes sociais, enquanto os fãs de longa data defendiam Jack, insistindo que seus comentários eram condizentes com seu estilo de humor já estabelecido. O público mais recente, criado em uma era midiática mais sensível, considerou algumas observações quase desrespeitosas. O debate evidenciou uma divisão geracional nas expectativas em relação ao entretenimento, o que um espectador considerava uma familiaridade bem-humorada, outro percebia como uma acidez desnecessária. Embora nenhuma repreensão formal ou pedido de desculpas tenha sido feito, a onda recorrente de reclamações sobre a grosseria dos apresentadores consolidou uma realidade moderna. Até mesmo as personalidades mais experientes podem se ver reinterpretadas sob a ótica das mudanças nos padrões sociais. Em Language Not Registered for Generation, outro incidente reacendeu a discussão sobre os limites entre apresentador e participante quando Pat Jack, em tom de brincadeira, colocou um participante no que parecia ser uma falsa chave de braço. A intenção era demonstrar entusiasmo de forma descontraída,
Mas o momento viralizou não pelo humor, mas pelas reações diversas que recebeu. Alguns acharam inofensivo e uma reminiscência da espontaneidade clássica da televisão. Outros consideraram a ação desconfortavelmente física, questionando se tais gestos seriam apropriados em um ambiente profissional. O fato de a participante parecer divertida pouco contribuiu para impedir um debate mais amplo. Numa era em que a linguagem corporal e a interação física são observadas com maior atenção, o vídeo foi dissecado para além da sua intenção original. Tal como em outras controvérsias, a emissora manteve-se em silêncio, permitindo que o público tirasse as suas próprias conclusões, deixando a polêmica dissipar-se tão rapidamente quanto surgiu. Nem todas as controvérsias giraram em torno do comportamento dos apresentadores. Algumas polêmicas surgiram dos próprios quebra-cabeças. Uma das mais inesperadas ocorreu em Language Not Registered for Generation durante uma rodada com o quebra-cabeça, um bonde chamado Desejo. Em determinado momento do jogo, com várias letras faltando espectadores atentos, pausaram a tela e acreditaram ter visto o quebra-cabeça formar brevemente um insulto racial ofensivo. Embora essa interpretação dependesse de um frame congelado e não do desenrolar completo do quebra-cabeça, a indignação ainda assim explodiu online. A Sony esclareceu rapidamente que o enigma era um título de filme legítimo e não tinha a intenção de se assemelhar a nada inapropriado. No entanto, o fato de tal mal-entendido ter ocorrido mostrou como até mesmo elementos visuais não intencionais podem gerar reações negativas baseadas na percepção na era do compartilhamento instantâneo nas redes sociais. Outra controvérsia relacionada às regras aconteceu em Language Not Registered for Generation, durante a infame rodada do flossing, dança do fio dental. Um participante claramente chegou à resposta correta, mas sua formulação não atendia aos requisitos precisos das regras. A vitória lhes foi negada. Os telespectadores expressaram sua frustração, acusando o programa de priorizar a rigidez técnica em detrimento da justiça. A situação evidenciou um ponto recorrente de debate: quão rígidas devem ser as regras do jogo, quando o bom senso sugere que um participante sabe a resposta. Essa tensão entre estrutura e flexibilidade ressurgiu em Language Not Registered for Generation, quando um enigma com a frase "mais uma conquista" tornou-se alvo de chacotas virais. Os participantes chutaram repetidamente variações incorretas como "lap", "volta map mapa" e "hat", chapéu, transformando uma frase aparentemente simples em uma espiral prolongada de erros. Embora o momento tenha divertido muitos, também gerou críticas aos processos de seleção dos participantes. Alguns acharam que os produtores estavam priorizando o entretenimento, em detrimento da habilidade, enquanto outros argumentaram que a pressão afeta mais o desempenho do que a inteligência. De qualquer forma, o vídeo viral se tornou um assunto muito comentado, rendendo ao programa Wheel of Fortune tanto risadas quanto lições de moral. Além dos enigmas e da dinâmica do jogo, os comentários dos apresentadores, mais uma vez, se cruzaram com a política de maneiras que incomodaram alguns telespectadores. Pat Jack, conhecido por expressar publicamente opiniões conservadoras, causou grande controvérsia em Language Not Registered for Generation ao publicar um tweet sugerindo que ativistas climáticos eram racistas antipatrióticos. Embora tenha apagado a mensagem posteriormente e esclarecido que se tratava de sarcasmo, o tweet foi amplamente compartilhado, gerando reações negativas de fãs, que preferiam que o programa Wheel of Fortune mantivesse sua neutralidade política. Para um programa construído com apelo universal, a associação com comentários polarizadores, intencional ou não, introduziu uma tensão desnecessária. Seu apoio vocal, contínuo, a figuras conservadoras, apenas aprofundou a divisão na opinião dos telespectadores. Enquanto os apoiadores elogiavam sua honestidade, os detratores argumentavam que seu papel de destaque exigia um padrão mais elevado de discrição. O imbróglio político se intensificou ainda mais em Language Not Registered for Generation, quando uma foto de Jack, posando com Marjorie Taylor Greene, uma congressista conhecida por suas declarações públicas contundentes, veio à tona. A imagem reacendeu a discussão online, com fãs questionando se um apresentador de um programa familiar não partidário deveria se envolver em situações explicitamente partidárias. Alguns acharam que a foto era simplesmente uma interação inofensiva,
com uma figura pública. Outros a viram como uma declaração de alinhamento que poderia alienar parte da audiência. Mais uma vez, não houve consequências oficiais, mas a discussão sobre a percepção pública continuou. A despedida de Pat Sjak do programa Wheel of Fortune. Após mais de 4 décadas à frente de um dos programas de jogos mais duradouros da televisão, Pat Sjak finalmente se despediu do Wheel of Fortune, deixando um legado que poucos podem igualar. Seu episódio final, exibido em Language Not Registered for Generation de junho de Language Not Registered for Generation, foi mais do que uma simples despedida. Foi uma reflexão sobre uma carreira que se entrelaçou com o cotidiano de milhões de telespectadores. Sjak, que convidou os participantes a girarem a roleta pela primeira vez em Language Not Registered for Generation, quando o programa era transmitido em horário diurno pela TV aberta, reservou um momento para reconhecer o privilégio e a responsabilidade de apresentá-lo. Sempre senti que o privilégio vinha acompanhado da responsabilidade de manter esses 30 minutos diários como um espaço seguro para diversão em família. Sem questões sociais, sem política, nada constrangedor. Espero que seja apenas uma brincadeira, disse ele. Ao longo dos anos, porém, o programa se tornou muito mais do que uma simples diversão. Evoluiu para um lugar onde crianças aprendiam o alfabeto. Famílias se reuniam e telespectadores do mundo todo podiam praticar inglês ou compartilhar um momento de conexão. A mensagem de Sjak refletia não apenas sua gratidão pessoal pelo papel, mas também o reconhecimento da importância cultural que o programa havia adquirido. Em muitos aspectos, foi uma prova da confiança que os telespectadores depositaram nele para manter um espaço consistente, seguro e divertido por gerações. Ao longo de sua despedida, Sjak enfatizou que o cerne do programa nunca foi ele, mas sim os próprios participantes. A cada gravação, explicou, ele conhecia 3 novas pessoas dos Estados Unidos e, às vezes, até de outros países cuja gentileza, histórias e entusiasmo moldavam a energia do programa. Os participantes falaram sobre suas famílias, cidades natais, empregos, escolas e até animais de estimação. E Sjak sempre destacou o orgulho e a consideração que demonstravam uns pelos outros. No fim, eles eram as verdadeiras estrelas do programa, refletiu ele. O reconhecimento foi mais do que cerimonial. Reforçou um princípio que norteou seu estilo de apresentação por décadas, dar destaque aos participantes e suas histórias pessoais, em vez de fazer do programa um espetáculo sobre o apresentador. Mesmo com as redes sociais e vídeos virais ocasionalmente, focando em supostos deslizes ou controvérsias ao vivo, a abordagem de Sjak foi pautada pelo respeito, criando uma atmosfera onde os participantes se sentiam valorizados, ouvidos e celebrados. Sua reflexão serviu como um lembrete de que a popularidade duradoura de Wheel of Fortune não se baseia apenas em seu formato icônico, mas também nas conexões humanas genuínas cultivadas em cada episódio de meia hora. Sjak também aproveitou a oportunidade para homenagear a equipe e os profissionais que tornaram cada episódio possível. Por trás de cada engrenagem funcionando perfeitamente, cada painel de quebra-cabeça iluminado com perfeição e cada interação coordenada entre os participantes, havia uma equipe dedicada, cuja experiência e empenho foram essenciais para o sucesso do programa. Suas habilidades, dedicação e bom humor fizeram deste um lugar onde eu sempre quis estar, disse Sjak, expressando gratidão pelo trabalho em equipe impecável, que tornou o programa não apenas possível, mas também prazeroso. De cenógrafos, a operadores de câmera, de produtores, a editores, todos contribuíram para criar um ambiente refinado, acolhedor e profissional, que permitiu que tanto os participantes quanto os apresentadores brilhassem. Sjak reconheceu que os esforços deles nunca passaram despercebidos e que o comprometimento e o apoio bem-humorado tornaram seu próprio papel como apresentador muito mais fácil. Ao refletir sobre esses relacionamentos, Sjak destacou um fator crucial para a longevidade do programa Wheel of Fortune: a colaboração e o respeito mútuo entre aqueles que trabalham tanto em frente às câmeras quanto nos bastidores. Nenhuma despedida da trajetória de Sjak estaria completa sem reconhecer a extraordinária parceria que ele compartilhou com Vanna White, sua co-apresentadora por mais de Language Not Registered for Generation anos. Em seu episódio final, Sjak descreveu White como sua outra metade profissional
enfatizando que ela abordava o programa com seriedade, mas sem ego. Ele reconheceu que sua presença discreta e constante havia sido fundamental para o tom e o apelo do programa, observando que não conseguia imaginar como teria sido a experiência com uma co-apresentadora que assumisse um papel mais arrogante ou prepotente. Ao longo de décadas, os dois testemunharam mudanças significativas na vida um do outro, mas permaneceram firmemente apoiando um ao outro. A homenagem emocionante de White durante o penúltimo episódio de Jack refletiu um profundo respeito e amizade mútuos, enfatizando que as memórias e os eventos da vida compartilhados fora do estúdio eram tão significativos quanto aqueles diante das câmeras. Mesmo após sua saída, Jack tranquilizou os telespectadores, garantindo que o relacionamento deles continuaria observando com carinho que moravam a poucos quilômetros de distância, assegurando que a amizade e as interações diárias perdurariam além das telas de televisão. Jack também aproveitou seu episódio final para refletir sobre os aspectos mais significativos de sua carreira posterior, em especial seu trabalho ao lado de sua filha, Maggie Jack, que atuava como correspondente social do programa. Vê-la crescer em sua função permitiu que ele vivenciasse o programa de uma maneira nova e gratificante. Maggie é querida por aqui, porque é talentosa, inteligente e engraçada, mas é amada por aqui, porque é gentil, carinhosa e humilde. Ele disse que essa perspectiva revelou um apresentador que encontrava alegria não apenas no valor de entretenimento do programa, mas também em orientar, apoiar e valorizar aqueles ao seu redor. Além de Maggie Jack, expressou gratidão por seu filho Patrick e sua esposa Leslie Brown, que foi sua companheira de vida por Language Not Registered for Generation anos. Ele reconheceu Leslie como não apenas uma esposa, mas uma parceira na vida e no trabalho, destacando os alicerces pessoais que o sustentaram durante as exigências de décadas de exposição pública.